Meus caros, então, hoje é o último assunto da segunda prova. Título: aproximação linear local, ou seja, aproximar por retas, né? Se eu tenho uma curva em torno de um ponto, né? Local quer dizer que é em torno, localmente, né? Próximo. Eu posso aproximar cada ponto por uma reta, mas só nas proximidades, só na vizinhança, só nos locais próximos. Isso aí pode me ajudar muito, né? Eu substituir esse pedaço aqui por uma reta, só próximo ao ponto. Então, imagine que você queira saber a raiz de 1,1. Você sabe qual que é a raiz de 1. A raiz de 1 é 1. Aqui você tem o gráfico, né? E você sabe, né? Mas é a raiz de 1,1. Você não sabe. Mas você vai fazer de conta que isso aqui é uma reta agora. E qual que é a equação da reta? A equação da reta é y igual a ax mais b. Eu vou pegar uma outra parecida, que é y menos y0 igual ao coeficiente angular. O coeficiente angular a gente sabe muito bem que é a derivada, né? Então, vou colocar y' naquele mesmo ponto, y0, né? Estou pegando nesse ponto aqui, esse ponto um pouco para cá, né? É o ponto x0 e y0. Pode ser esse. Não, esse aqui. Falei bobagem. Bem nesse ponto aí que está marcado, nesse ponto aqui, eu tenho x0 e y0. E eu sei que a inclinação vai ser 1 sobre 2 raiz de x0, que é 1 meio. X menos x0. Então, eu vou ter y menos 1 é igual a 1 meio x menos 1. Tá? Essa é esta equação de reta aqui, roxinha. Vocês concordam comigo que aqui no 1,1 o valor da reta é muito parecido com o valor do ponto? Então, e eu não sei quanto que é a raiz de 1,1, mas como o valor da reta é muito parecido com o valor do ponto, eu vou colocar ele na equação da reta. Aí eu tenho que y menos 1 igual a 1 meio, que multiplica 1,1 menos 1. Isso aqui vai dar 0,1, né? Então, y igual, esse menos 1 passa para o outro lado como mais 1, né? Mais 0,1 dividido por 2. Y igual a 1,05. Né? Então, eu chego à conclusão que a raiz de 1,1 é aproximadamente igual a 1,05. Se você fizer na calculadora, você vai ver que é bem parecido mesmo, né? Nunca vai ser igual, né? Vai ser mais igual quanto mais próximo estiver, né? Se fosse a raiz de 1,01, ia ser mais próximo ainda. Quer ver a raiz de 1,01? Raiz de 1,01, né? É só seguir a lógica aqui. Seria 1 mais 0,01 dividido por 2. Isso ia dar, né? Aqui é o valor de y, né? Daria 1,005. Eu vou fazer a raiz agora de 1,01 para ver quanto que vale. E olha lá, ó, vou fazer com mais casas agora, né? Mas já no número natural de casas que aparece já ficou bom. Vou colocar aqui umas 6 casas. Mas ficou bem próximo de 1,05. E quem sabe, como eu achei de 1,01, depois eu acho de 1,02 e assim vou, e cada vez eu acho, né, valores mais próximos. É um jeito muito legal de eu conhecer o seno, a raiz, o ln de valores que eu não conheço, né? É assim que os computadores funcionam, eles não têm uma tabela dentro deles. Aqui foi pedido para encontrar quanto que vale o seno de 2 graus. Bom,
eu sei quanto que é o seno de 0, mas o seno de 1, de 2 eu não sei. Bom, então vamos fazer com isso ali. Então, eu tenho o seno de x, e eu vou aproximar o seno de x por uma reta. Bom, eu sei que essa reta, ela tem essa equação, y menos y0 igual a derivada. Vou escrever aqui de mx menos x0. Essa é a equação de qualquer reta. Então, nesse ponto aqui, quando x igual a 0, y igual a 0. Então, y menos 0 igual a derivada do quê? A derivada do seno. A derivada do seno é o cosseno. Então, cosseno de 0, você quer no ponto x igual a 0. Vezes x menos 0. Y menos 0 igual a 1x menos 0. Y igual a x. Essa reta aqui é y igual a x. Bom, se eu quero o seno de 2, eu penso, e errado, que o seno de 2 é 2. Só que isso só vale para ângulos em radianos, tá? Então, você sabe que o seno de 2 é igual ao seno de 2 vezes π. Não preciso escrever π assim, né? Eu posso escrever π do jeito normal, eu estou escrevendo na mão e não num programa. 2 vezes π sobre 180. Sempre que eu transformo para radianos, vezes π sobre 180. Né? Então, seno de 2 graus é 2 vezes π sobre 180. E acabou. Terminou aqui. Se você fizer 2π, 2 graus é igual a 0,035 radianos. E você vai achar 0,05 o valor do seno de 0,05 radianos. Quer ver? Seno de 2 graus. Vou colocar aqui, ó. Seno. Bom, primeiro eu vou colocar seno de 0,05, né? Tem que colocar sin, né? Porque aqui o sin, ó, 0,05. Agora eu vou colocar de 2 graus, porque ele pensa que até ali, se eu botar só 2, né, não vai dar certo, porque ele pensa que é 2 radianos. 2 radianos é, meu Deus do céu, é um ângulo muito grande. Agora eu vou escrever aqui 2 graus. 0,035, né? Que é igual a 2 vezes π dividido por 180. Olha aí, ó. Certinho. Essa aproximação linear local é muito boa. Vamos entender um pouco mais ainda dela agora. L'Hopital vai se basear todo, né, nessa aproximação linear local. L'Hopital é uma forma de calcular limites usando derivadas. Antes de ir direto para o L'Hopital, nós temos que entender o que é diferencial. Diferencial é uma diferença. Então, o dx é um diferencial. x2 menos x1. O dy é um diferencial e a derivada é a divisão de dois diferenciais. Né? Nós sabemos, né, que y' é igual a dy sobre dx, né, que na prática é o limite, né, quando ΔX tende a zero, de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Né? Isso aqui é o ΔY, isso aqui é o ΔY. Escreveria assim, ó, limite quando ΔX tende a zero de ΔY sobre ΔX, né? Que é igual a dy sobre dx. Esse cara ou esse, ambos são diferenciais. O dx tende a zero e o dy também. Então, sempre é uma espécie de um zero dividido por zero. Isso é muito louco, né? Acontece que nós vamos considerar o dx sempre constante e o dy, apesar de sempre tender a zero, não é constante. Por quê? Bom, vamos pegar a função y igual a x quadrado. Y igual a x quadrado, eu sei que dy sobre dx é igual a 2x, que é a derivada. Então, o dy é 2x vezes o dx. Então, veja aqui, esse tende a zero, esse tende a zero, mas não é o mesmo zero que aquele, é multiplicado por 2x. Então, vai depender da função. Eu até vou dar uma olhada no que esse exemplo está pedindo, porque certamente é algo bem didático que vai nos ajudar. Bom, expresse a derivada, bom, isso nós já fizemos, é 2x. Né?
E agora discuta a relação entre dy e dx no x igual a 1. Nós sabemos que a derivada, de novo, é 2x. E o dy é 2x dx. No x igual a 1, né? Em x igual a 1, nesse ponto 1 aqui em particular, né, nós sabemos que o dy é 2 vezes 1 vezes dx. O dy igual a 2 dx. O dy é o dobro do dx. Se fosse em outro ponto, poderia ser mais ou menos. Se fosse no x igual a 0, o dy era 0. Zero mesmo. Nem entendia. Era 0. Por quê? Porque 0 vezes alguma coisa que tende a 0 é 0. Né? Meu Deus, que 0. Mas se x fosse 1000, o dy seria 2000 vezes maior do que o dx. O dx tende a 0, o dy também. Só que é 2000 vezes mais do que o dx. Essas coisas, elas têm que ter fé. Senão não é tão fácil de captar. Vamos a um novo exemplo. Seja y igual a raiz de x. De novo essa função aqui. Encontre as fórmulas de delta y e de dy. Bom, vou começar com dy, que é mais fácil. dy sobre dx é igual à derivada de raiz de x, que é 1 sobre 2 raiz de x. Então, a fórmula para dy ficou fácil. A fórmula para dy é 1 sobre 2 raiz de x vezes dx. Achei a fórmula para dy. Agora, eu vou querer achar a fórmula para delta y. Pensa comigo aqui, ó. Esse é o x1, 4. Esse é o y1, que é raiz de 4. Esse é o x2, 7. Esse é o y2, que é raiz de 7. Vou colocar aqui raiz de 4. E o delta y é um menos o outro. Então, delta y é igual a raiz de x2 menos raiz de x1. Delta y igual a raiz de 7 menos a raiz de 4. Agora, você vai ter que colocar numa calculadora para descobrir quanto que dá isso. Inclusive, você consegue observar aqui, ó, que o delta y é um pouco maior, né? Ó, um pouco menor, desculpa. O delta y é um pouco menor. Esse aqui é o delta y. E o dy é um pouco maior. Bom, essa diferença se deve porque o nosso tendendo a 0 aqui, ele ficou meio grande, né? Ele ficou de 3, coisa mais louca, né? Aqui a gente disse que o dx igual a 3, né? Que é igual a delta x. Né? Só para facilitar aqui na questão. Então, o delta y deu aproximadamente 0,65, enquanto o dy, nós vamos calcular agora, o dy é igual a 1 sobre 2 vezes raiz, né, de 4, vezes o delta x, que é 3. Daí você vai fazer as continhas aqui e você vai descobrir que isto daqui deu 0,75. Claro, o dy ele tem que dar um pouquinho maior. Nesse caso, há casos em que o dy dá um pouco menor. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Imagine que f de x seja aqui x quadrado, né? Olha aqui, ó. Aqui o dy deu menor do que o delta y. Depende. Se a função está convexa, eu vou desenhar aqui agora o delta y. Aqui. Eu tenho 2x, né? x1 e x2. y1 e y2. Aí eu tenho aqui delta x e delta y. Agora eu vou fazer o dy.
para o mesmo ΔX, tá? Então, aqui eu vou fazer a derivada, né? E olha aqui o dy como deu maior. Nesse outro caso, por conta que a função é côncava, né? O dy deu menor, não tem problema. Então, ΔY é y2 menos y1. dy é se você considerasse isso aqui como se seguisse a reta. Na prática, os dois podem ser considerados iguais quando o ΔX for pequeno, muito pequeno. Quando eles forem pequenos, beleza, vão ser a mesma coisa. E isso é muito utilizado. Quer ver um exemplo aqui, ó? Suponha que você tenha um quadrado, né? Você está vendendo porcelanato. E você faz a medida aqui do porcelanato, dos dois lados, e a medida dele dá de 10, né? 10 polegadas. E toda medida tem um erro de medição. Então, você pode errar para mais ou para menos, né? Se for para mais, você errou os dois lados aqui, né? E se for para menos, você também errou. Claro que eu estou exagerando aqui o erro. Esse L aí é o erro máximo que você pode ter. Como é que você vai calcular o erro da área, né? Porque eu quero saber o erro da área aqui, ó. Você sabe o erro do lado. O que você sabe é que a área é igual a lado ao quadrado. Você quer... Agora pensa comigo. Se eu derivar a área com relação ao lado, você vai ter aqui 2L. Agora você sabe como a área varia com relação ao lado, né? Para cada 1 metro aumentado no lado, você dobra a área. Se você fazer o lado vezes 3, a área vai ser vezes 6. Então, o erro vai ser, aparentemente, o erro vai ser dobrado, né? Vamos ver. Bom, esse dA, eu vou pensar nele como um ΔA. Então, ΔA é igual a 2 vezes o lado vezes o dL. O dL, que é um valor que tende a 0, é o meu erro, porque eu meço muito bem. Tá? Então, o meu erro é de 1 sobre 32. Meu erro do lado. E o meu erro da área é 2 vezes o meu lado vezes o meu erro do lado. Agora é só fazer conta, né? Isso aqui vai dar 20 sobre 32. Você pode simplificar isso aqui que você vai chegar nesses 5/8, né? Então, você erra 20 sobre 32 para baixo ou para cima. Né? Ou 5/8, porque é a fração simplificada. Antes de eu passar para o próximo, Igor, João, Rian, Thiago. Tranquilo? Sim. Cheguei agora, mas está tranquilo. Ah, você, eu sei que você até está fazendo aí... Está até fazendo vídeo até de madrugada? Thiago? Eu tenho uma dúvida lá no outro exemplo. Que você, do 4. Mais um? Sim. Esse. Você fez o dy usando o 4, né? O y... usando 3 o ΔX. Mas... Mas o dy? Tá, e agora o que é o dy? Ah, tá, que ele pede usando... usando x igual a 4. Agora entendi a tua pergunta, sim. O x era igual a 4. Era nesse ponto aqui. Acho que eu não tirei a dúvida, né, Thiago? Eu achei que eu tinha... eu me mutei sem querer. Se tivesse usado o 7, teria sido outro dy? Sim, teria. Vamos ver isso, tá? Então, nós fizemos usando aqui no 4, mas se fosse no 7, né, seria outro dy, porque daí a derivada ia ser essa daqui, ó, um pouco menor. Tá difícil de eu desenhar aqui. A derivada seria um pouco menor.
Mas daí você vai me perguntar, mas Ângelo, a derivada não é 1 sobre 2 raiz de x? A derivada é. Mas você vai ter aqui que dy é igual a 1 sobre 2 raiz de 7, né? É 2 raiz de x, mas o x mudou, né? Vezes de x. Por isso que vai mudar esse cara aqui. Antes deu 1 sobre 2 raiz de 4, né? E agora vai ser 1 sobre 2 raiz de 7. Já vamos fazer esses dois valores, né? 1 dividido por 2 raiz de 4, que dá... Opa! 2 vezes raiz de 4, né, que dá esse valor. Agora eu vou fazer 1 sobre 2 raiz de 7, dá um valor um pouquinho menor, né? Claro, o dy vai dar um pouco menor, porque essa reta vermelha é menos inclinada que a outra. Deixa eu fazer uma reta decente ali. Agora eu consegui entender, tipo, se o delta x for pequeno, vai ser a mesma reta tangente, né? Exato, vai, né, o próximo ponto vai ser igual ao da curva. Sim. Se for pequenininho, né? Se ele não for de 3, né? Se ele tivesse aqui, por exemplo, né? Ia ser o mesmo ponto. E isso a gente vai usar bastante, tá? Vai ser, por exemplo, aqui, ó, nesse a igual a x quadrado. Tá? Vou colocar aqui o gráfico de a igual a x quadrado. Ali a gente considerou igual, tá? Nunca é igual, mas a gente considera. Então, x quadrado, aqui x, e eu quero no ponto 10, né? Então, vou fazer isso aqui, não existe comprimento menos 10. Vou fazer de 0 até, sei lá, 15 isso aqui. E agora eu vou fazer a reta tangente no ponto 10, tá? Como assim? Bom, eu tenho a função y igual a x quadrado, e aqui em 10 eu quero encontrar a reta tangente. Isso é fácil, né? Porque se aqui é 10, aqui é 100, então eu tenho um ponto. E eu sei que y menos y0 é igual à derivada. A derivada é 2x. É 2 vezes 10, vezes x menos x0. Agora eu tenho a equação da reta aqui, y igual a 100 mais 20, x menos 10. Eu vou colocar essa equação de reta lá no nosso gerador de gráficos. Nem preciso simplificar. 100 mais 20 vezes x menos 10. Claro que eu poderia simplificar, né? Aqui eu tenho a reta tangente, ó. Agora, eu quero saber o erro da área se eu colocar 1 sobre 32... Eu vou colocar 0,1 para cima e 0,1 para baixo, tá? Porque 1 sobre 32 é um erro menor, né? Ó, 1 dividido por 32, tá? É bem menor do que 0,1. Aí eu vou colocar 0,1. Agora eu vou colocar aqui, ó. 1 eu vou colocar no 10, tá? O outro eu vou colocar no 10.1. Olha ali, ó. Vamos espichar um pouco mais esse gráfico, porque senão nós não vamos enxergar nada, ó. O outro é no 10.1. E vou colocar mais um ainda no 9.9. Vou colocar até no 10.2. Vamos aumentar esse erro aqui, ó. Vamos botar 10.5. Botar um erro bem grande. 10.5. E outro no menos 10.5. Senão eu não consigo ver. E outro é no menos 9.5. Né? Ponto 5 para cima e para baixo. Agora eu vou ver qual que é o erro. Né? Aqui eu vou ter o 9.5 ao quadrado. Aqui eu vou ter o 100. E aqui eu vou ter o 10.5 vezes 10.5. Então, eu tenho... Veja que aqui deu de 0. Eu consigo ver que deu de 0,25 esse erro, né?
Vamos dar uma espiada aqui, ó, 0,25. E agora eu vou ver se isso é verdade. Porque nós dissemos, né, que o erro era 2 vezes 10 vezes 0,5. Tá? Porque o ponto é x igual a 10, né? O lado igual a 10. Então, vou escrever aqui, ó. 2 vezes 10 vezes o dx. O nosso dx era 0,5. Então, mesmo assim, ó. Ô, professor, Ah, eu não sei se eu entendi errado, mas ali ele tem que ficar, os dois, ou melhor, os três valores que o senhor fez, eles têm que ficar perto de 100, certo? certo. Mas então o erro não foi só de 25, Não, só de foi 0,25. 10,25. Ah, sim. Uhum. Né? E a gente viu que o erro, segundo o que a gente calculou, foi de 10. Foi de 10. Né? Se considerar uma reta, o erro foi só de 10. Mas veja que eu já peguei um erro absurdo aqui de medida, né? Eu já medi meia polegada para cima e meia polegada para baixo, não 1/32, né? Então, conforme esse meu erro diminui, essa minha aproximação por uma reta, ela é uma excelente aproximação. Eu acho que deu boa, né? Sim, já. Agora vamos ver uma outra aqui, ó. E aplicada ao petróleo, né? Você joga aqui algumas bolinhas aqui dentro para limpar essas tubulações de tempo em tempo. E essas bolinhas, você mede o diâmetro delas com um paquímetro e tem um erro do diâmetro delas, né, de 0,4%. E eu quero saber qual que é o erro no volume delas. Bom, isso não me parece difícil, porque o volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. É daqui que eu vou começar. Se eu tenho a medida do diâmetro, eu vou substituir aquele raio por diâmetro sobre 2. O diâmetro eu vou chamar de x aqui, ó. Só para não ficar tipo dd, né, de diferencial do diâmetro. Essa é a fórmula do volume. Eu vou ver como é que o volume varia com relação ao diâmetro. Então, dv com relação ao dx, aqui era o dd, igual a 4/3 de π vezes, aqui esse 1/8 eu vou passar para fora, né? E esse x ao cubo vai ficar 3x ao quadrado. O que eu quero mesmo? Eu quero saber o dv. Então, passa tudo para o lado de lá. dv igual a 1/8 vezes 4/3 de π. Eu vou colocar 3/8 aqui. Eu acho que isso vai me ajudar, porque eu vou ficar com algo parecido com a equação da esfera, né? Então, aqui, ó. Então, 3/8 vezes 4/3 de π vezes x ao quadrado. Tudo isso aí vezes o dx. De novo, eu quero achar o erro de medição do volume. É um erro percentual. Então, eu quero, na verdade, achar dv sobre v. Se é percentual, eu vou dividir tudo isso aqui pelo volume do lado de cá e tudo isso aqui pelo volume do lado de lá. O volume é 4/3 de π vezes x ao cubo. Na verdade, de x sobre 2 ao cubo, né? Tomar cuidado. Veja aqui, ó, que esse 2 eu corto com esse 2 ao cubo aqui, ó. Né? Porque esse 2 é ao cubo. Esse 4 com esse 4, esse 3 com esse 3, esse π com esse π. dv sobre v, que é o que eu quero encontrar,
é igual a 3x ao quadrado de x. X ao quadrado, nada. Porque esse cubo corta com aquele quadrado, vai ficar 3 sobre x. Três sobre x vezes dx. Olha aqui, ó, 3 sobre x vezes dx. dv sobre v igual a 3 vezes dx. Eu não tenho x, né, nem dx. Mas eu tenho dx sobre x, que é o erro percentual de 0,4 vezes 0,4. Então, dv sobre v vai ser quanto? 1,2%. Como esse é mais ou menos, esse é mais ou menos também, né? Eu achei a variação do volume da esfera, o erro de medida do volume da esfera, né? Porque eu meço o diâmetro, tem um erro no diâmetro, esse erro é ao cubo, não é tão simples assim, né? Simplesmente é ao cubo. A gente, pela derivada, né, encontra que para cada 0,4 de erro no diâmetro, eu tenho 1,2 de erro no volume. Eu não tenho 0,4 ao cubo, senão o erro seria menor ainda, né? Já pensou? 0,4 de erro no diâmetro? E eu ter um erro menor ainda no volume, depois de multiplicar os erros? Isso seria um absurdo, né? Então não é só fazer 0,4 ao cubo para ter o erro, não. Na verdade, é 0,4 vezes 3, né? Que dá o 1,2. João, Thiago, Igor e Rian, tranquilo? Sim, sim. Legal. Até o momento, sim. Até o momento, sim. Oh, coisa boa. Agora que vem a parte mais legal. Viu? Agora vem a parte mais legal. Fazer limite por L'Hopital. Então, imagine que você tem um limite muito ruim de fazer. Que são aqueles do tipo 0 sobre 0. Imagine que você pega essa função agora, e essa de baixo aqui, né, essa aqui era uma curva assim, essa era uma curva assado, né, e nesse ponto em particular, que você está calculando o limite, você faça a aproximação linear local, tá certo, tá certíssimo, né, nesse ponto do limite. Aí você substitui a função pela aproximação linear local. E essa malandragem só vai dar certo em limites do tipo 0 sobre 0. Por quê? Porque naquele ponto a função vale 0, né, e sobra apenas o lado de cá. Corta esse com esse, né, então o limite das duas funções vai ficar igualzinho ao limite das derivadas das funções divididas. Mas só dá certo para 0 dividido por 0. Porque se o g aqui fosse um 2, por exemplo, eu já não posso sumir com ele. Tá, veja que eu fiz assim, ó, limite, quando x tende a de f de a, que vale 0, né? Porque o f de a vale 0, mais f' de a vezes x menos a. Essa aqui é a aproximação linear em cima. E a aproximação linear embaixo é essa daqui. Como o limite era de 0 sobre 0, esse 0 sobre 0 está aqui. Beleza. Esse agora pode ser cortado com esse e fica derivada dividido por derivada. Muito legal. E agora nós podemos calcular esse limite aqui, que é do tipo 0 sobre 0. Né? Como ele é do tipo 0 sobre 0, eu vou aproximar, agora eu vou fazer do jeito difícil a primeira vez, ao invés de só sair derivando, vou fazer que isso aqui é igual ao limite, quando x tende a 2, né? Vou fazer a aproximação linear local, né? A aproximação linear desse x quadrado menos 4, né? É y menos y0. Só lembrando que a função é x quadrado menos 4, tá? Y igual a x quadrado menos 4. Então, no x igual a 2, em x igual a 2, eu tenho y igual a 0.
E a aproximação linear vai ficar y menos y0 igual a derivada, né, que é o coeficiente m, vezes x menos x0. Y menos y0 igual a derivada daquele cara lá é 2x. 2 vezes x, que é o 2, né? 2 vezes x0, né? Vezes x. Y igual a 2x. Então, a aproximação local desse cara, em x igual a 2, é 2x. É 2. Tomar cuidado, que o seu Ângelo fez uma coisa enganada ali, ó. Dois x vezes x menos 2. Ó, 2x que multiplica x menos 2. Y igual a 4x menos 8. Essa é a equação da reta, desse cidadão aqui em cima. Tá? A equação da reta tangente, que é equivalente a esse cara aqui quando x tende a 2. Tá? Y igual a 4x menos 8. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Y menos y0 igual a 2x, 2 vezes 2, 4, tá certo? X menos 2, 4x menos 8. Agora, embaixo, x menos 2 já é uma equação de reta, né? Então, vai ficar 4x menos 8, dividido, a aproximação linear é ela mesma, x menos 2. Tá? Que é igual a limite, quando x tende a 2, eu coloco em evidência esse cara aqui, vai ficar x menos 2. X menos 2, né? Aqui vezes 4, corta e deu 4. Esse é o jeito difícil de fazer a conta. O jeito fácil é você ver que vai dar 0 dividido por 0, e você pode aplicar L'Hopital. Aí você simplesmente faz x tende a 2, né? 2x em cima e 1 embaixo. Agora substitui 4. Né? João Vitor, eu não acredito que eu não aprendi isso semestre passado, né? Uma coisa que parece fácil agora, não? Sim. Dá vontade de me matar, mas é assim mesmo. Agora eu vou escolher algumas aqui para fazer. Não, uma só. Essa F aqui que eu vou fazer. As outras eu vou deixar para vocês fazerem. Quando x tende a infinito, infinito elevado num número negativo, será que dá 0? Deixa eu ver. Infinito elevado na menos 4 terços é igual a 1 dividido por infinito na 4 terços. Ah, dá 0. Dá 0. Seno de 1 sobre infinito é seno de 0. E seno de 0 é 0. Sim, dá 0. Então, essa é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Eu posso aplicar L'Hopital. Apesar dele ter me dito, eu sempre tenho que dar uma conferidinha, né? Então, limite, quando x tende a infinito. A derivada de x elevado na menos 4 terços é menos 4 terços vezes x. Agora vamos fazer menos 4 terços menos 1, menos 3 terços. 4, 5, 7, né? Menos 7 terços. Parece que eu estou me enfiando numa enrascada um tanto pior. E a derivada do seno de 1 sobre x, eu não sei qual que é. Eu sei que a do seno de u é cosseno de u. Então, eu vou fazer cosseno de u vezes du de x. E esse x da menos 1 vai ser menos 1 vezes x da menos 2. Então, aqui embaixo eu vou escrever menos 1 vezes x da menos 2 vezes cosseno de 1 sobre x.
vou reescrever isso aí, que para mim está muito difícil de entender. Menos com menos vai dar mais, ou 4/3 eu vou jogar para fora. 4/3 do limite, quando x tende a infinito. Ali em cima eu vou fazer... Não, eu vou colocar o x em evidência, né? Qual será que é maior, 7/3 ou menos 2? Bom, menos 2 eu vou fazer igual a menos 6, menos 6/3. Bom, vou jogar lá para cima de qualquer forma. X menos 7/3 mais 6/3. Porque esse aqui é menos 6/3. Sobre cosseno de 1 sobre x. Isso é 4/3 vezes o limite. Quando x tende a infinito, cosseno de 1 sobre x, vai dar cosseno de 0, que é 1, isso aí vai ficar legal, né? Mas o problema é lá em cima, que tem o expoente negativo ainda. X elevado na menos 1/3. Vou passar esse x para baixo, isso aqui é 4/3 vezes o limite, quando x tende a infinito, de 1 sobre... x na 1/3, que é a raiz cúbica de x, vezes cosseno de 1 sobre x. Bom, isso aqui vai dar cosseno de 0 é 1. 1 vezes infinito vai dar infinito, 1 sobre infinito vai dar 0. Então, nós encontramos esse limite aqui, e esse limite deu 0. Não foi tão difícil. Não foi tão difícil. E se você precisar aplicar L'Hopital mais vezes, você pode ir aplicando, tá? Não tem problema. Aqui eu tenho a solução, todas as soluções, tá? De todas elas, tá? Inclusive da última, cadê? Ó, que deu 0 aqui, ó, 4/3 aqui, pau, 0. E aí vem a pergunta. E infinito sobre infinito? Meus caros, infinito sobre infinito é quase a mesma coisa que 0 sobre 0. Quer ver? Eu vou fazer aqui, ó, o infinito é a dividido por 0. A dividido por, ou por 0 mais, que seja, né? A dividido por 0 mais. Depois você faz a conta com 0 menos também. Agora, esse cara aqui eu vou reescrever A dividido por 0 mais, vezes 0 mais dividido por A. Corta e corta. Eu acabei de provar que 0 sobre 0 é igual a infinito sobre infinito. Então, quando for infinito sobre infinito, vale também L'Hopital. Poxa, que legal. Então, em situações como essa aqui, eu também posso aplicar L'Hopital, né? Qual que é o limite de x dividido por e na x? Limite, quando x tende a infinito, de x dividido por e na x. É uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. E eu não faço nem ideia de como resolver sem L'Hopital isso aí. Nem me passa pela cabeça. Agora, como eu aprendi L'Hopital agora, eu vou dizer que isso é limite, quando x tende a infinito, de 1 dividido por e na x. E agora fica fácil de ver que 1 sobre infinito dá 0. Vou fazer o gráfico de x dividido por e na x. Devo ter até aqui em algum lugar. Imagine aqui que... Esse aqui é o gráfico de x na quinta dividido por e na x. Mas vamos fazer de x dividido por e na x. X dividido por e elevado na x. E é quando ele tende ao infinito, né? Então, negativo não vale, né? E eu consigo perceber que ele cai para 0 já no 10, né? Quem dirá no infinito, né? Vou colocar 1000 aqui, ó. Virou 0 de uma vez. Então, tá certinho. Bom, fizemos desse, né? Podemos fazer desse também, com calma, mas aí eu vou deixar para, né, vocês fazerem. Agora aqui, interessantíssimo.
é saber alguns limites, né? Esse a gente já fez, né? Igual a zero. Ah, mas aqui é de x elevado na n, né? De x elevado na n. Se ele sempre dá igual a zero, não importa o n. Puxa, isso aí é uma pergunta, hein? Limite quando x tende a infinito de x na n dividido por e na x. Será que sempre é igual a zero? Independente do valor, mesmo que n seja 1 milhão? O pior é que é. Tá? Então você pega esse cara aqui, deriva em cima e deriva embaixo. Bom, a derivada desse cara aqui vai ficar, vou fazer aqui, limite de n vezes x na n menos 1 dividido por e na x. É isso que vai ficar. E aí, quando x tende ao infinito, você vai chegar à conclusão, poxa vida, mas continua sendo infinito sobre infinito. Então deriva mais uma vez. Né? Daí você vai fazer o limite. Quando x tende a infinito, você pode derivar mais uma vez. O e na x sempre fica e na x. E aqui vai ficar n menos 1 vezes x na n menos 2. E assim você vai fazer até você chegar nesse cara aqui, ó. Até o x acabar. E você ficar com n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, até n menos 1, né? Ou seja, até o n fatorial. Este número aqui é constante, mesmo que o n seja 1 trilhão. Mas o e na x não. Esse número aqui sempre vai ser maior do que aquele. Então, passado um tempão, né, esse limite sempre vai dar igual a zero. Não, agora até que não ficou difícil de entender. O meu problema agora vem em determinações do tipo 0 vezes infinito. O 0 vezes infinito complica mais a minha vida, né? 0 vezes infinito, sem dúvida, não é 0 sobre 0 e não é infinito sobre infinito. Será? Vou pensar. 0 vezes infinito. 0 vezes a dividido por 0. Não é que 0 vezes infinito também é 0 sobre 0? Então, esse tipo de indeterminação dá para aplicar L'Hopital também. Desde que tenha um denominador, né? Então, vamos começar com essa primeira aqui, ó. Qual que é o limite de 0 vezes menos infinito? Né? Que é x ln de x é 0 vezes menos infinito. Eu vou reescrever de forma que vire 0 sobre 0. Né? Então, limite, quando x tende a 0 mais, eu acho que é mais fácil, né? Eu vou começar passando esse ln para baixo, acho que vai ser complicado. Eu vou fazer assim, ln de x dividido por 1 sobre x. Eu acho que vai ser mais fácil assim. Tá? Porque dividido por 1 sobre x é igual a multiplicar por x lá em cima. Eu não mudei nada. Tá? Limite, quando x tende a 0 mais, de ln de x dividido por x na menos 1. Agora eu tenho infinito, menos infinito sobre infinito. E eu vou aplicar L'Hopital. Em cima vai ficar 1 sobre x. E embaixo vai ficar menos x na menos 2. Bom, esse 1 sobre x é x na menos 1. Então, lá em cima vai ficar... x na menos 1. X na menos 1. O menos eu vou jogar para fora, esse menos. E aqui x na menos 2. Isso aí eu vou continuar, não estou bem seguro disso, né? X na menos 1 vai ser x
Na menos 1 mais 2. Bom, isso vai dar 0, né? 0 elevado na 1 é 0. Ah, então, beleza, é isso. O limite de x vezes ln de x quando x tende a 0 é 0. Posso fazer um gráfico para provar isso também, né? Mas vocês têm aqui a resposta também aqui no ladinho. E do outro lado, né? Eu vou fazer os dois porque esse é um pouco mais complicado. Agora, quando x tende a 45 graus, esse lado aqui vai dar 0, porque tangente de 45 é 1. E secante de 90, bom, secante é 1 sobre cosseno. Cosseno de 90 é 0. Então, 1 sobre cosseno, isso aqui vai dar infinito, é 0 vezes infinito. Então, só não vou escrever todo o limite, mas eu vou escrever 1 menos tangente de x. Isso aqui dá 0, tá? E aqui embaixo, eu vou escrever cosseno de 2x. Ao invés de secante, cosseno de 2x. Aí vocês percebam que eu tenho algo do tipo 0 sobre 0. Agora eu posso derivar em cima e embaixo. Tá? Eu vou derivar. A derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, menos secante ao quadrado de x sobre cosseno de... Opa, eu tenho que derivar o cosseno também, né? O cosseno de u vai ser menos o seno de u. Menos o seno de 2x vezes o du de x, que vai ser 2. Olha, aqui já ficou legal, porque lembre-se que isso aqui é limite, né? Limite quando x tende a 45 graus. Secante é 1 sobre cosseno, né? Mas secante de 45 vai ser 2 sobre raiz de 2, né? E a raiz de 2 sobre 2 é o seno ou cosseno de 45, né? E secante é o inverso. Vezes 1 sobre seno de 90 é 1. Esse 2 corta com esse 2, vai ficar 1 sobre raiz de 2. Né? 1 sobre... Ah, mas isso aqui é o quadrado ainda. Eu me esqueci desse detalhe. É secante ao quadrado. Então, é 2 sobre raiz de 2 ao quadrado. Vamos fazer de novo isso? Já ficou muito... Eu vou fazer até num quadrinho branco. O limite, quando x tende a 45 graus, de 1 menos tangente de x sobre... Aqui eu já vou colocar sobre cosseno de 2x, né? Cosseno de 2x. Dá uma de ligeiro aqui. Aqui eu tenho 0 sobre 0, né? Porque tangente de 45 é 1. Cosseno de 90 é 0. Vou derivar. Vai ficar limite... Quando x tende a 45 graus, a derivada disso aqui vai dar menos secante ao quadrado, menos secante ao quadrado de x, sobre menos o seno de 2x vezes 2. Bom, agora que foi derivado, menos com menos dá mais, né? Então fica mais. Secante é 1 sobre seno, então vai dar 2 sobre raiz de 2, só que isso é ao quadrado de 45. Vezes o seno de 90, que é 1, isso tudo vai na parte de baixo, né?
Seno de 90 que é 1, não é 90, né? E esse 2 que é 2. Agora aqui vai ficar 4, divide por 2, 2 e divide por esse 2 de novo, 1. Né? Continuando aqui. Então, 4 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Né? Tudo isso aqui vai dar 1. Né? Esse é o limite. Que foi exatamente o que nós encontramos aqui. Igor, como é que foi esse? Difícil, fácil, possível? Eu já teria mamuteado ali no começo já. Ah, a gente dá umas mamuteadas. Isso é comum. Isso é comum. Eu digo mesmo. Eu esqueci da derivada do cosseno, eu já ia falar, não, porra, secante é 1 sobre cosseno, dá pra cortar ali, vai ficar... Ai, é duro, a gente tem que fazer uns exercíciozinhos aí para ficar ligados. E aí, aqui você pode dar uma de mamute, ó. Quando é infinito menos infinito, né? Como é que infinito menos infinito pode ser igual a 0 sobre 0? Ou pelo menos infinito sobre infinito. Bom, dá uma pensadinha nesse limite aqui, ó. Quando x tende a 0, eu tenho 1 sobre 0 menos 1 sobre 0, né? Que é infinito menos infinito. Mas eu não posso aplicar L'Hopital. Eu tenho que dar um jeito de transformar ele num L'Hopital, né? E aí o mamute faz a única coisa que o mamute pode fazer. Que é tirar o mínimo. Esse divide por esse vezes aquele, né? Então vai ficar seno de x menos x aqui. Agora sim, quando x tende a 0, você vai ficar com 0 menos 0 dividido por 0 vezes 0. Agora pode aplicar L'Hopital. Então vamos lá, vamos aplicar. O seno de x vai dar cosseno de x menos 1 dividido por, aqui o mamute sofre, né? Porque é derivada do primeiro vezes o segundo. Menos mais a derivada do segundo, vezes o primeiro. E se eu colocar 0 aqui em cima das, né, fica 1 menos 1, 0. Aqui embaixo dá 0, não posso, vai ficar 0 sobre 0 de novo. O que eu posso fazer é L'Hopitalizar, né? Mais uma vez, aplica L'Hopital de novo. Derivada do de cima vai ser menos seno de x. Derivada do de baixo, cosseno de x. Agora aqui de novo, a derivada do primeiro vezes o segundo. Então, x vezes seno de x. Só que daí vai dar negativa essa aqui, né? Vou colocar aqui. Porque a derivada do cosseno é menos seno. Mais a derivada desse vezes o outro, mais cosseno de x. Aqui dá 0. Bom, aqui dá 0. Aqui dá 0. Tudo isso aqui vai dar 0. Esse aqui vai dar 1. Esse aqui vai dar 1. Mas não interessa, aquele lá vai dar 0. Então, tudo esse limite vai dar igual a 0. E está aqui, ó. 0 dividido por 2, exatamente como nós encontramos. Muita atenção, né, e um pouquinho de paciência para fazer isso. E o último caso aqui, para nos infernizar, né, para mostrar que L'Hopital não é tão melzinho na chupeta. Às vezes nós temos 0 elevado no infinito, né, infinito elevado na 0, 1 elevado no infinito. E o mamute, ele tem que ter na cabeça dele que 1 elevado no infinito não é 1. O mamute aqui já achava uma vez que era, mas não é. Infinito é um número muito sem vergonha. E como é que eu posso transformar isso aqui num zero? Bom, só tem um jeito de tombar esse expoente. É aplicar ln, né? Então, se você quer calcular esse limite, eu te sugiro calcular o limite do ln desse cara, né? Então, você diz que y é esse limite.
Então, você começa assim, y igual a limite, quando x tende a 0, de 1 mais seno de x elevado a 1 sobre x. Tá? Então, você quer calcular o valor de y, obviamente. Como isso aqui é 1 elevado na infinito, você descobre que não dá. Então, você vai dar seus golpes. ln de y igual a ln de tudo que está aqui. Então, você vai descobrir que vai ser, né? E o ln que estava aqui fora, você pode passar lá para dentro numa boa. Que isso aqui vai ser o limite, quando x tende a 0, de 1 sobre x vezes o ln de 1 mais seno de x. E aqui você ficou com, quando x tende a 0, né? Ficou com ln de 1. ln de 1 é 0, dividido por 0. Olha, magicamente, né? Esse você consegue fazer. Então, ln, você não sabe o y, mas você vai conseguir o ln de y, porque vai ser igual ao limite, quando x tende a 0, da derivada do de cima. Derivada do ln de u é 1 sobre u. É 1 sobre 1 mais seno de x, vezes o du de x, que é cosseno, né? Tudo isso aí, dividido pela derivada do de baixo, que é 1. E veja que coisa mais linda. Seno de 0 é 0. Cosseno de 0 é 1. Meu Deus, ó, ln de y igual a 1. Porque o limite do ln aqui vai ser 1. Meu amigo, se você não conseguir descobrir o y, agora a coisa está feia para o teu lado, né? Porque é só fazer e elevado dos dois lados, né? Y igual a e na 1. Então, que golpe, né? Gostei desse golpe aí de colocar o ln. Teve uma pessoa que eu fiquei bem feliz, que saiu e voltou de novo aqui, ó. Estávamos em 4, estamos em 5 de novo. Que bom, fico feliz. E terminou a nossa matéria para a segunda prova. Agora nós temos uma série de exercícios fáceis aqui, né? Aqui são todos exercícios fáceis para nós fazermos. Minha sugestão agora é que vocês foquem o resto da aula na prova. Escolham os 2 exercícios, tá? E tentem fazer e explicar bem aqueles 2 exercícios lá. Até, inclusive, se quiser apresentar para mim ou para o monitor antes, para ver se está tudo certinho, antes de fazer a gravação. Eu não vou ensinar a fazer os exercícios da prova. Não, imagina, Thiago, não. E se você não se identifica, eu nem sei quem que era. Mas eu não vou ensinar a fazer aqueles exercícios da prova. Mas eu posso dizer se a apresentação está boa ou não. Até você mesmo sabe se a apresentação está boa ou não, né? Já tem essa autocrítica. Pau e pau agora naqueles exercícios, né? A aula que vem a gente começa com matéria nova. Tá? Ô, professor. Sim? Então, o L'Hopital, se precisar, está liberado para a prova, né? Acho que tem uns limites ali, não sei se vai precisar, mas eu peguei uma de limite, não sei se... Eu acho que vai precisar sim, porque é o assunto da prova, né? Uhum. Então, agora sim, agora que a gente aprendeu derivada, pode usar L'Hopital. Beleza. Mas assim, que não pegue exercício muito fácil, hein? Vocês da turma extra, né? Vocês já são um nível mais hard, né? Um abração aí. Qualquer Valeu, dúvida, professor. né? Valeu, tchau, tchau. Um abraço. Valeu.